Olá, hoje é o dia 11 de abril e nós estamos aqui hoje dedicando o nosso podcast à economia argentina, né? A todos os problemas que ela tem, as dificuldades que ela vem enfrentando para debelar aí os três desequilíbrios macroeconômicos. E nós temos o nosso especialista da casa, professor Lixa, que vai falar com toda a propriedade sobre a questão com vocês. Então, Lixa, eu passo a você a palavra, já que você é o nosso realmente grande especialista nessa questão. Obrigado, Margarida. Tá? Vamos novamente conversar ou analisar o caso argentino. Já fizemos isso no começo deste ano. O que a gente vê neste momento é um grande deterioro do nível de atividade da economia argentina e um forte choque inflacionário. Tá? Só para colocar alguns números. O PIB da economia argentina cresceu ano passado 5,2% em 2022, e se espera que este ano, 2023, as projeções otimistas dão uma queda de 3%, mas a maioria dos analistas está entre menos 3% e menos 4%. Então, a gente passaria de uma economia que estava crescendo a 5% para uma economia que vai cair 4%. Enquanto isso, a taxa de inflação está se acelerando, fechou o ano passado com uma inflação quase de 95%, tá? Para nível de preço ao consumidor, e para este ano tem uma previsão de 110%. Tá? Na verdade, essa é uma previsão otimista para a inflação, já que o acumulado em 12 meses, neste momento, já está nesse patamar de 110%, não, ao ano. Então, a gente tem uma inflação que está acima de 100%, deve se manter acima desse patamar este ano, com uma economia com uma profunda recessão, caindo entre 3% e 4%. Tá? Nesse contexto, é claro que a taxa de desemprego deve subir. Ele é relativamente baixo na Argentina, o ano passado fechou em 6,8%, e este ano deve crescer e deve se situar, segundo algumas expectativas, por volta de 8%. Mas o ponto é que grande parte da crise argentina não se manifesta em uma taxa de desemprego elevada, porque, como a gente já tinha colocado, os planos sociais e a informalidade absorvem grande parte da força de trabalho nesses momentos de crise. De qualquer forma, a pobreza está crescendo muito rapidamente na Argentina, e no mês de março, ele já se situava num patamar de quase 40%. Ou seja, 40% das pessoas na Argentina se encontram abaixo da linha de pobreza. No caso dos indigentes, esse número chega a 6%. Esse número, então, que é mais importante, mais relevante do ponto de vista de bem-estar social, que o nível de pobreza, alcança 60% das crianças na Argentina são pobres. Tá? E esse patamar está para março deste ano, já aconteceu. Não temos previsões confiáveis sobre que vai acontecer com a pobreza este ano, mas com uma inflação acima de 100% e a recessão que está se imaginando, a pobreza vai crescer substancialmente ao longo deste ano. Tá? Então, a gente está começando a ter um, um clima de caos social e de deterioro no bem-estar social da população muito manifesto nesse momento. Tá? Enquanto isso, continuam os grandes desequilíbrios macroeconômicos. Tá? O déficit fiscal, tá? O déficit primário, que o ano passado fechou em 2,4%, em 2022, 2,4%, se espera que para este ano se situe, este é um ano eleitoral, temos eleições no final deste ano, então tem aí também uma questão de ciclo político, mas o déficit primário deve alcançar por volta de 3% do PIB. Tá? Então, o tão pensado ajuste fiscal que tinha sido anunciado pelo ministro Sérgio Massa, quando ele assumiu no final de agosto do ano passado, claramente não está se manifestando. É claro que existem
ajustes indiretos no sentido, em termos reais, não? No sentido de que os ajustes dos aposentados, dos funcionários públicos, dos planos sociais, estão ficando um pouco abaixo da inflação realizada, tá? E isso está ajudando, de alguma forma, a reduzir um pouco o déficit fiscal em termos reais, mas, de qualquer forma, ele vai estar nesse patamar de 3% do PIB. Tá? Na verdade, o governo tem feito algumas expansões fiscais. Recentemente, teve uma nova moratória previsional, tá? De grandes dimensões, tá? Só para dar uma ideia, a Argentina é um país com 45 milhões de pessoas e em março se estabeleceu uma nova lei em que se otorgam o benefício da aposentadoria para 800 mil pessoas que nunca fizeram aportes ou não têm aportes suficientes. Então, 800 mil pessoas estão entrando no sistema previsional argentino, tá? Sem uma contrapartida, que obviamente está criando um déficit fiscal que não é só temporário, mas é também permanente. Tá? Então, temos a dívida pública, nesse sentido, está crescendo, tá? Grande parte dessa dívida pública não está sendo, grande parte desse déficit fiscal não está sendo financiado com dívida pública, porque não existe demanda de títulos públicos, no momento que a Argentina se encontra numa situação de moratória em seus pagamentos, e como consequência disso, tem tido uma forte expansão fiscal, que tem sido esterilizada a partir da expansão de uma dívida do Banco Central, tá? Ou seja, o que seriam as operações compromissadas aqui no Brasil é feita através de um título público emitido pelo Banco Central, que chama LELIC, e que estão se expandindo fortemente. Tá? Então, a gente tem uma expansão de uma dívida pública do Banco Central, que obviamente vai criar problemas para o ano que vem. Tá? Tem um ponto para destacar aí, que é uma circunstância que não está associada ao governo, que é a profunda seca que a gente está vivendo. Não? A Argentina está tendo a maior seca dos últimos 50 anos. Tá? E, em consequência, a safra de soja, milho e trigo tem sido fortemente comprometida. Tá? No caso do trigo, praticamente 50% da safra está sendo perdida. Tá? A safra vai ser colheita agora, final de março, abril e maio, feita a colheita, e a gente pensa que teremos perdas substanciais de trigo, mas também de milho e soja, o que significa uma forte redução das exportações e da consequência das reservas ou dos dólares disponíveis pelo Banco Central, em um contexto em que o câmbio é fixo. Tá? Essa seca e perda de safra também explica parte da recessão. Tá? Parte da recessão também está associada a essa circunstância. Tá? Então, com consequência, a gente está vivendo uma espécie de, do ponto de vista macroeconômico, continua o déficit fiscal, alta inflação, agora num contexto fortemente recessivo. Tá? Os outros desequilíbrios macroeconômicos também se mantêm. Temos uma escassez aguda de dólar no mercado oficial, o seu Banco Central, no dia 31 de março agora, as reservas líquidas dele foi de 3,2 bilhões de dólares. 3,2. Mas isso foi porque ele recebeu um aporte do Fundo Monetário de 2,6 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, que se não tivesse recebido os 2,6 bilhões de dólares do fundo agora no final de março, a gente praticamente teria zerado as reservas líquidas. Tá? De qualquer forma, esses 3,2 bilhões de dólares não sustenta nem um mês de importação, e por isso tem se estabelecido um novo programa de dólar para o setor agropecuário, o que o pessoal chama de dólar soja,
que é o terceiro programa, tá? Em que o Banco Central oferece R$ 300 por dólar se o produtor de soja liquida os dólares que eles têm. Tá? Lembremos que o dólar paralelo está a US$ 400, 400 pesos por dólar, e o dólar oficial está a 210. Então, o Banco Central oferece 300 pesos para os produtores de soja. Se espera que eles vendam algum montante, e com isso existam dólares para financiar algumas importações. Tá? Em consequência, continua tendo o racionamento de importações. Mas, como é a terceira vez que isso é feito, muitos dos dólares que os produtores de soja tinham das suas exportações já foi feito, já foram liquidados, e a nova safra está com esse problema da seca. Em consequência, o mercado de dólar continua muito racionado, as importações continuam racionado, isso afeta também o nível de atividade, tá? Um dos motivos também da piora no nível de atividade é essa escassez de insumos importados. Então, toda a expectativa do atual governo, tá, é ver se consegue chegar até as eleições. Tá? As eleições acontecerão em outubro, e o novo governo deve assumir no dia 15 de dezembro. Tá? Em um contexto em que não seja necessário uma forte desvalorização, isso, tá? que pode criar um certo caos financeiro, tá? E acelerar ainda mais a inflação, tá? E por outro lado, dar alguma sustentabilidade, tá? Do ponto de vista financeiro, foram feitos alguns pequenos puxadinhos, algumas pequenas trapaças assim com a dívida pública, tá? Para ver se a gente consegue chegar até final do ano. Uma das medidas foi fazer uma troca de títulos. Se trocaram títulos que venciam neste ano, tá? Especialmente tinha fonte de vencimentos em maio e junho, e se trocaram por títulos que vencem no ano que vem. É claro que são títulos que vão ter um excelente rendimento, porque dão a opção para os donos dos títulos de utilizar ou a inflação ou o dólar, a melhor que eles tenham, para ajustar o preço dos rendimentos. Tá? Então, com isso se conseguiu a troca dos títulos que vencem neste ano, e, por outro lado, se obrigou algumas empresas públicas que tinham títulos do governo nas suas carteiras a, a vender esses títulos. Tá? Especialmente os fundos de pensão devem vender esses títulos públicos em moeda estrangeira, tá? O qual pode dar um pouco de liquidez no mercado de câmbio. Mas é claro que são pequenas armações, pequenos reparos que são feitos para ver se a gente chega até o final do mandato, não? Margarida, concluindo assim rapidamente, a gente vê o seguinte: quando a gente começa mal e os desequilíbrios macroeconômicos começam a Se um aprofundar, atrás do né? outro, a aparecer e se desenvolver na economia, você precisa de pequenos parches, não? De pequenos, assim, vamos esticar a dívida pública para o ano seguinte, vamos ver se a gente consegue que alguma empresa pública que tem títulos de dívida em dólar vende, vamos colocar racionamento de importações, vamos controlar o câmbio, colocar controles no câmbio, tá? E quando precisamos, a gente afrouxa um pouquinho, tá? Enquanto isso, o bem-estar social, tá? A gente vê qual é o resultado do bem-estar social: inflação de mais de 100% e uma queda do nível de atividade que para este ano se projeta em mais de 4%. Bom, Lixa, concluindo aí esse cenário, que é um cenário muito ruim, né? É uma conclusão que a gente pode tirar que os fundamentos macroeconômicos, eles não podem ser violados com políticas voluntaristas, com políticas populistas, né? O caso da Argentina
está aí nos mostrando que, do ponto de vista social, que era o que se vendia no início do programa, né? Temos que defender os pobres e tal, são os mais prejudicados nesse contexto de absoluta desordem, né? Das políticas econômicas, especificamente das políticas macroeconômicas. Então, nesse contexto, Cris, o que você acha, se você puder dar um palpite para a gente do resultado das eleições que vão começar aí a entrar na discussão, qual é o teu sentimento em relação a possível eventual ganhador? Que tipo de posicionamento aí você acha que a sociedade vai aprovar? Que tipo de viés? Vamos dizer assim. Eu acho que com uma inflação, digamos, de mais de 100%, uma queda no nível de atividade de 4% e um nível de pobreza que pode chegar no final do ano a 45% da população, o oficialismo dificilmente vai conseguir a reeleição, tá? Então, Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner teriam poucas possibilidades nesse novo cenário e a oposição deve ter maior probabilidade. Existem dentro da oposição alguns candidatos, junto por el Cambio, que é o principal partido de oposição, tem Horácio Rodrigues Larreta e Patrícia Bullrich, devem fazer uma primária no mês de agosto, deve acontecer as primárias, vai ser bastante disputada entre esses dois candidatos de Juntos por el Cambio. Também E vai são ter de um... extrema direita, não? São de Não, centro? Como é seriam que é? o Rodrigues Larreta de centro, centro-esquerda, Patrícia Bullrich um pouquinho mais à Mais à direita. direita. Patrícia Bullrich está muito mais ligada a Maurício Macri, não? O ex-presidente da República, Maurício Macri. Tá? Então, e seriam os candidatos de Juntos por el Cambio, que é o principal grupo de oposição. Tá? Tem um terceiro candidato que seria o Milei, e que é um candidato que sim seria de extrema direita e que tem crescido muito rapidamente no último ano. Tá? Vamos ver então, né, Lígia? Bom, então, muito obrigada, Lígia, pela sua bela aula que você deu aqui para a gente, com a teu conhecimento sobre a economia argentina. E nós, então, nos encontramos na próxima terça-feira, novamente, com algum outro debate aí que esteja ganhando espaço na nossa economia.